a partir de agora temos um bate-papo fantástico, porque estamos recebendo mais uma vez aqui a doutora Sandra Lima, que é fisioterapeuta, especialista e mestre em reabilitação neurológica, que está muito bem acompanhada hoje também pela doutora Alessandra Cava, fonoaudióloga, também especialista em reabilitação neurológica. Então esse bate-papo vai ser fantástico, cheio de informação. Doutora, mais uma vez, obrigada pela presença. Olha, eu que agradeço. Agradeço por estar levando essa informação para a população. Sim. Explicando sempre, direcionando sempre a importância da fisioterapia neurofuncional. E hoje nada mais do que mostrar um pouquinho com a nossa colega, né? Doutora Alessandra! Olha, pela primeira vez aqui em nosso programa, eu tenho certeza que é a primeira de muitas, viu, doutora? Sim, porque eu sei que certeza. Você tem uma vasta experiência, então, assim, tem muito, acho que muito conteúdo, né, acumulado e informações que são preciosas para as pessoas que estão em casa. Então, fico muito feliz em te receber, tá bom? Sim, aqui. Fico muito feliz por estar aqui também. Tá, felizes estamos nós, né, para ter esse bate-papo de qualidade e com profissionais como vocês, porque a oportunidade que a gente tem de ter informação de pessoas com credibilidade, é isso. Hoje em dia eu acho que o mundo precisa disso, nós temos muita informação, porém quando você tem duas profissionais aqui, que estão aqui dando, passando toda a sua experiência, é diferente, né, doutora? Sem dúvida, a diferença em relação ao propósito dos profissionais deixa muito assim a desejar e ao mesmo tempo a somar. A desejar porque sempre existirá dúvidas, né? É bem isso aí, doutora. As dúvidas é muito conteúdo, mas você simplesmente não tem aquela segurança, né? E no caso, a gente poder de falar de um assunto tão sério, né? Eu acho que a reabilitação neurológica, ela engloba doenças raras, né? Eu acho que doenças que tiram a mobilidade, tiram a independência da pessoa, e você poder mostrar que hoje tem recursos para você devolver à pessoa essa independência e você ir colocando ela em uma situação que ela consegue fazer as coisas. Acho que um pequeno movimento é uma vitória, né, doutora? Sim, tanto que, por exemplo, você falou em recurso, e eu volto até a agradecer você novamente, Elga, por permitir que a gente possa estar reforçando essas informações à população. Sim. Por quê? Quando você chega na tua casa, entra num canal X de televisão, a gente analisa muito, vê muito saúde, né? Saúde é tudo. A parte de estética. Sim. Mas a gente sempre esquece da estética neural. Entendi. Existe a estética neural. O que é estética neural? Nós preparamos essa célula neural para que esse cliente possa tentar voltar a mostrar a sua característica o mais próximo do normal. Sim. Então, às vezes, a gente esquece de falar muito desses clientes. Mas esses clientes também recebem esse tratamento importante que acaba sendo uma estética. Porque ele chega num padrão, ele chega com o rosto alterado, que a minha colega, ninguém melhor do que ela, chega sem mexer com a perna, mexer com a estética. Com Isso vocês certeza. quase não assistem, não ouvem falar. Ouvem falar de tratamento dentro da prática normal. Mas nós temos também o tratamento dentro da prática funcional, reorganizacional. Então, é legal isso que você está permitindo, que a gente possa falar sempre da patologia associado com o possível tratar, com o possível reabilitar. Sim. Tá? Então, isso é bom. Falar de reabilitação, doutora, está sendo assim fantástico, porque a gente traz um conhecimento para as pessoas, inclusive de uma clínica que está fazendo um trabalho excelente como a sua, que é a Reabilitare. E quando a gente vive a experiência, eu consigo estar lá na presença dos seus pacientes e eles mesmo dão o depoimento
sobre o tratamento e você vê que assim um pequeno detalhe, uma recuperação, uma recuperação de um movimento, a diferença que faz para essa pessoa, sabe? Assim, ele realmente é um ganho imensurável para eles essa recuperação dos movimentos, né? Correto, corretíssimo. Então, eu acredito que os colegas, os telespectadores que estão ali assistindo, vocês vão se surpreender, porque a Elga está permitindo com que a gente possa mostrar para vocês como que é lindo reabilitar e que realmente isso é real. Ela chegou na clínica, ela sentiu, ela assistiu, ela pôde ouvir, e os clientes ficaram felizes. Ai, não veio que a hora de bom! falar, Eu também fiquei, foi uma troca de energia fantástica, doutora. Mostrar como que é bom falar, eu estou bem, eu estou melhorando. Gente, e a empolgação, sabe, deles. Sim. Imagina, olha só, eu falei da estética neural, é muito interessante. Às vezes a gente chega numa academia, eu quero ganhar força. Ai, que bom, Elga, eu ganhei força. Ela foi até a minha clínica e na minha clínica o paciente falou assim, olha, Elga, antes eu não conseguia levantar, olha, eu já consigo levantar. Sim. Então, como que é lindo. Existem formas e formas de trabalhar uma estética, seja algo dentro do padrão de normalidade e seja na parte de funcionalidade neural. Sim. Agora vamos aproveitar a presença da doutora Alessandra aqui, fonoaudióloga, que também é especialista em reabilitação neurológica. Doutora, há quanto tempo você está nessa área? Já há 15 anos já. 15 anos já? Isso, 15 anos. Trabalhando com reabilitação também neurológica. Reabilitação neurológica. Doutora, você falou que trabalhava com crianças e adultos, hoje você tem um foco mais em adultos. Isso, hoje a demanda maior é adultos. Trabalhei muito com criança, mas hoje já... Mas ainda tem aqueles pacientes, né, que... Sim. Eu adorei a doutora falando. Tem alguns que me acompanham pela vida, porque você acaba criando uma história, né? Sim, cria um vínculo e eu acompanho eles desde pequenininhos, tenho pacientes desde 1 ano de idade, então são pacientes que não tem como você passar para outro profissional, então... Entendo. E cria um vínculo com a família também, né? Sim. E esse acompanhamento, doutor, eu acredito também que você acaba criando uma ligação, né? Sim. E aí você vai acompanhando toda a evolução dessa criança também. Sim. E, inclusive, até o próprio paciente, quando é criança, eles têm uma dificuldade até de trocar de profissional. Por conta, eles têm... É um vínculo que eles criam com você, né? Já o costume e também, assim, a evolução, a família vê seu trabalho e mantém o profissional. Doutora, no caso da reabilitação neurológica, você atende também lá na Reabilitare? Hoje, meus atendimentos, a maioria são todos domiciliar. Domiciliar? Isso, domiciliar. Entendi. Já atendi lá na clínica, né? Já várias... eu corro atrás. Alessandra, por favor. Já fiz vários atendimentos lá, mas hoje a procura maior é a domicílio. Tá? Doutora, os pacientes são acamados. Isso, entendi. Eu ainda até ia fazer essa observação. Isso. Geralmente, no início, pelo menos, do tratamento, né, que eu vi muito se recuperando também, né, doutora Sandra? No início, a maioria estão, assim, bem debilitados com a mobilidade, né? Tem que ficar acamado. Acamados. E também, como o meu trabalho, eu trabalho muito a disfagia, né, que pacientes... Disfagia? Disfagia, que é a dificuldade para deglutir. Entendi. Então, assim, como os pacientes são neurológicos, a primeira alteração é a disfagia. A disfagia, o que é a disfagia? É um distúrbio da deglutição. Então, para você trabalhar essa função, você precisa estimular estímulos degustativos. Aí você já começa a trabalhar a própria deglutição mesmo com consistências. Pastosa, depois você passa para o amassado. Então, você precisa da alimentação que a família já vai estar preparando em casa. Entendi. Que já fica mais difícil para estar deslocando, né? Quando a gente fala na questão da reabilitação, né? Tornar hábil de novo. No caso da deglutição,
ensina tudo novamente, reaprende, né, doutora? Sim, sim, tudo novamente. Mas para isso, para chegar até esse ponto, o que, que é necessário? Você tem que trabalhar a musculatura por um todo. Você tem que... quando você avalia o paciente está ali com uma face em máscara, uma hemiface paralisada. Hemiface é paralisia facial? Isso, geralmente tem um lado, né, Sim. comprometido. Então, você precisa fazer essas correções. Para isso, você tem que fazer um alongamento. Geralmente, um lado, ele fica flácido e outro lado rígido. Então, são dois procedimentos, são duas técnicas que você tem que aplicar. Um lado para fortalecer o lado flácido, né? Uma técnica. Sim. E para o outro lado rígido, você precisa fazer o quê? Soltar essa musculatura. Então, não é chegar já ofertando alimentação. Primeiro, você precisa preparar esse paciente, preparar essa musculatura, para depois você pensar na deglutição. Primeiramente, você trabalha a musculatura dele, solta aonde está rígido, fortalece onde está flácido, para depois, nesse primeiro momento, o que você trabalha? A deglutição de saliva, primeiro. Olha só. Porque muitas vezes nem a saliva Nem a saliva ele consegue. Não, nem a saliva. Gente, você vê muitos o nível, pacientes, né, que chega. Muitos pacientes, eles broncoaspiram com a própria saliva. Olha só. Verdade. Com a Isso que a própria doutora está saliva. falando, aí entra a parceria de trabalho. Sim. Eu conheço a doutora Alessandra há muitos anos, a qual a gente se dá muito bem em práticas e condutas. E às vezes eu falo, doutora Alessandra, olha, o que você me orienta em relação ao cliente que está salivando? Ah, Alessandra, eu acho que está na hora de entrar com isso. Vamos ligar para o médico, acho melhor o médico entrar com medicação. Não é, doutora? Sim, sim. Fique à É vontade. uma parceria Sim, mesmo, sim. é um trabalho em equipe, né? Sim, com certeza. Aí o neurologista entra com a medicação, às vezes faz o uso da atropina para diminuir essa saliva, mas entra com a medicação. Mas nós, fonoaudiólogos, nós temos as técnicas para estar inibindo essa salivação. Olha só. Sim, sim, tem as técnicas para inibir a salivação. Aí você vai trabalhando a musculatura, ou seja, essa musculatura já vai voltando a trabalhar novamente. Aí o paciente já vai tendo uma deglutição melhor. Você imagina o que isso representa, né, para Sim, o paciente. sim. É uma evolução, assim, muito grande. Grande, melhora a autoestima dele, Sim. porque eles sentem que está melhorando. Está voltando, né? Está voltando. Então, por mais que seja desconfortável, porque o trabalho fonoaudiólogo é desconfortável. Isso que eu ia te perguntar, doutora, é um trabalho assim Desconfortável. delicado, um trabalho minucioso, Sim, tem que ter muita sim. atenção, Tem. muita sensibilidade, muita dedicação. Sim, e até porque você mexe com o rosto, né? Sim. Com a face, você mexe com a boca. Você tem que trabalhar, estimular dentro da boca do paciente. Você trabalha com língua. E língua é músculo. São Sim. vários músculos. É dolorido, é um processo muito dolorido. Muitos não têm mais o movimento mesmo, Não, né? E você não, precisa não. ensinar novamente Isso. ele trabalhar. Trabalhar, porque nesses casos neurológicos, como afeta muito a musculatura, tem retração da musculatura. A língua, só. ela retrai. E aí, para você voltar a fazer o paciente ter essa mobilidade, fazer o movimento da língua, tanto para falar como para deglutir, você precisa fazer um trabalho, você precisa soltar essa musculatura, porque a língua, ela retrai. Digamos assim, a língua assim, ela retrai. Entendi. Aí você precisa soltar essa língua. É como se ela estivesse embolada, Sim. tá? E esse processo é muito dolorido. Mas à medida que você vai fazendo, a língua vai soltando e o paciente vai voltando a deglutir, vai voltando a fazer os movimentos para fazer a fonação. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta.
Estamos de volta com esse bate-papo interessantíssimo com a doutora Sandra Lima e a doutora Alessandra Cava. O que eu percebo, inclusive dos casos que a doutora Sandra traz ao nosso conhecimento, e pelo que a doutora Alessandra está falando também, que a parte bastante que chama atenção é que o corpo humano ele é fantástico, né? Ele reaprende, ele recupera os movimentos, né? Se você tem uma boa técnica, se você também recorre a um bom profissional com mais brevemente possível, você recupera esses movimentos, né, doutora? Sim, recupera. Você vai trabalhando, claro que não é muito rápido, Entendi. É um trabalho demorado, mas o resultado é maravilhoso. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Sempre a doutora Sandra fala, Sempre né? Olha, galgando Isso, diariamente. Diariamente. Cada dia, assim, você vai vendo algo diferente. E é tão, assim, é tão importante o trabalho da doutora Alessandra, por exemplo, se esse cliente não tem uma noção até do movimento dessa língua, isso interfere também no meu trabalho. Sério? Hoje vai até sair foi até com o Felipe, ele vai até postar, eu falei, posta você, fique à vontade. Ele conseguiu realizar um movimento da perna através da língua. Felipe, síndrome de Guillain-Barré, hipertensional, o membro inferior direito mais comprometido do que o membro inferior esquerdo. E olha só o que ele está fazendo. Posiciona o segredinho nosso lá na boca e vai. Estica mais, aqui, estica o joelho e trava. 1, estica mais, força. 2, estica mais, força. 3, estica mais, força. 4, estica mais, força. 5, estica mais, força. 6, estica. Você fazia isso? Não. Isso é o poder do quê? A língua. Da língua. Olha só que interessante. O nosso corpo é inteiramente interligado mesmo, né, doutora? Sim, eu falei pra ele, eu queria que ele movimentasse a perna direita. Gente, vocês devem estar ansiosos, né? Vocês vão assistir. Levanta a perna direita, Felipe. Ele levantou um pouquinho. Falei, Felipe, põe essa língua no céu da boca do lado direito e trava. E levanta essa perna. Aí levantou. Aí levantou. Aí levantou. Olha a consciência do poder da língua. Colocou a língua Aí eu falei assim, no céu da boca do lado direito. Sim. E ele precisava levantar a perna direita. Olha Né? só. Aí ele começou a levantar. Nós vamos postar, hein? Sim, eu quero muito esse material. Sim. Aí eu falei assim, que legal, Felipe. É o poder do quê? Ele? Da língua. Falei, Olha. então fechou. Olha a importância. Olha só. Sim, até porque para falar você precisa da mobilidade de língua, para comer, né? Tudo precisa da mobilidade de língua. Doutora, geralmente, assim, eu acredito que vários casos, várias patologias levam a esse problema de deglutição, de você, no caso, assim, quais são os mais comuns que chegam para a doutora? Olha, os casos são AVC, traumatismo, né, que é o TCE. AVC está lá sempre em primeiro, né, sempre, doutora? Sempre, acontece muito, né? Muito. AVC, traumatismo, esclerose múltipla, a ELA, né, que é a esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer, Parkinson. E nesses casos, essas são doenças degenerativas, sim, e aí ele vai perdendo o movimento daí. Então você precisa entrar com o fonoaudiólogo urgente. Urgente, porque olha só, vai perdendo as funções, assim, dependendo de alguns casos, quando é início, você consegue equilibrar. Entendi. Certo? Tipo como se você conseguisse retardar o processo? Isso, exatamente. A evolução? Mas assim, quando é início, no caso da fonoaudiologia, que não perdeu ainda a função, que está assim, tendo uma alteração, no caso de esclerose, né, esclerose múltipla, Alzheimer, você ainda consegue recuperar, minimizar. Tipo, quando não perdeu ainda total movimento, perdeu. Isso então é positivo ainda. Positivo, olha porque só, olha, que importante. Eu tenho uma paciente de Alzheimer que eles já estavam cogitando o médico já tinha orientado de colocar uma sonda, uma GTT. Olha só. Porque ela já não estava mais conseguindo deglutir, já não tomava mais líquido e já estava engasgando com a própria saliva. Nossa. Aí vieram me procurar,
né? Aí fiz uma avaliação nela e falei, não coloquem ainda essa sonda. Vamos tentar reverter. Olha, fantástico. Reverteu? Reverteu. Olha que maravilha. Não precisou colocar a sonda, a sonda GTT, e ela come normalmente, é comida normal, toma líquido normal. E como a fala melhorou muito. Gente, que maravilha, Muito. né? É uma informação que é importante, porque às vezes você vai seguindo a primeira orientação, né? Isso. Agora, assim, quando ainda não perdeu, Sim. certo? Agora, quando o paciente já perdeu alguma das funções, já está muito evoluído, o que é o nosso trabalho? Tanto o meu como da doutora Sandra. Nós trabalhamos para quê? Para evitar que venha perder mais. Você vai retardando esse processo. Tá? Mas assim, você vai trabalhando e evitar que perca mais. Um paciente nesse quadro, geralmente, acredito que sua visita, no caso que você vai a domicílio, né? Quantas visitas semanais, assim, para você fazer? Tem pacientes que precisam desse treinamento diário? Sim, diário. Porque eu acredito que a rotina tem que ser, assim, intensa, né? Quando você inicia com o paciente, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Aí, dependendo que você vê que a evolução dele ele já melhorou muito, dependendo do caso também, né? Entendi. Cada caso é diferente. Aí você já pode estar reduzindo, você vai reduzindo aos poucos. Agora, o mínimo é 3 vezes. Sim. Geralmente, né? Porque os nossos clientes, o mínimo. A gente reza sempre aquela coisa assim, não prometemos cura, porém podemos prometer a melhor qualidade de vida. De vida, exatamente. Isso que eu acho interessante. Sim. E eu percebo isso acontecendo quando eu te visito lá e tenho esse contato com os pacientes. É tudo que eles me falam. Olha, como eu melhorei, como eu fui ficando mais independente, como eu fui recuperando os movimentos. E eu acredito que essa positividade, essa animação vai contagiando eles cada vez mais, né, doutora? Sim. E outra coisa também, no caso da fisioterapia e da fonoaudiologia, são 2 áreas que trabalham juntas. Uma depende da outra. Porque eu não consigo fazer o meu trabalho sozinha se eu não tiver o auxílio da fisioterapia. Entendi. E a fisioterapia também precisa muito da fonoaudiologia. Por quê? Ela, no caso, a doutora Sandra, trabalhar um paciente, ela vai trabalhar. Mas ela precisa do quê? Que esse paciente venha deglutir, que esse paciente venha ter mais consciência, né? Entendi. Que a fonoaudiologia ajuda muito no despertar do paciente, porque ele está ali, ó. Aí você começa a trabalhar o rosto, trabalhar a face, trabalhar a boca, eles vão despertando. Entendi. Eles vão despertando. Aí, e no meu caso, como eu preciso muito da fisioterapia? Por quê? Para dar aquele controle de cabeça, controle de tronco, tá? Sim. Porque o paciente está deglutindo, mas ele precisa ter uma postura, que é a fisioterapia que vai promover isso. Entendi. Corretíssimo. Isso mesmo. O que a doutora Alessandra Cava está falando é o que a gente reza há 15 anos, 20 anos, né, doutora? Sim. No intuito do quê? A doutora citou no primeiro momento da face em máscara, não foi, doutora? Sim. O cliente chega... Paralisado. Sim, o rosto inteiro sem expressão. Sem expressão, muitas vezes até com uma ptose palpebral que nem consegue abrir os olhos. Olha só. Sim. Ou então um quadrante inferior. Entendi. Paralisado. Que puxa, sim. Sim. Nesse caso, vamos imaginar, independente da face em máscara, sem expressão, independente do quadrante inferior, tracionado, se você prestar atenção na cervical, olha, tá normal. Tá tenso. Sim. Tá normal. Tá tenso. Eu preciso da doutora liberar o rosto para que eu possa liberar melhor essa tensão de cervical, essa tensão que vai para o ombro, essa tensão que vai para o braço. Essa é uma tensão que compromete o hemicorpo todo. Entendi. E quando ela começa a ter ganho, nós também temos esse ganho. Sim. Porque ela trabalha também muito a compreensão, dependendo da área lesionada, não é, doutora? Sim. E se esse paciente começa a compreender o que ela solicita, o que ela está fazendo, porque às vezes eu falo para o cliente assim, levanta o braço.
Ele mexe com o punho. Levanta o braço. Mas a doutora, ela já começou a trabalhar e melhorar essa compreensão do esquema. Entendi. E ela vai me ajudar também. Ela não São tipo as conexões, sim, né, que vai refazendo. Sim. E Olha só que como ela interessante. falou, vamos imaginar que o meu cliente não tenha fono. Isso é impossível, estou dando um exemplo. E está salivando. E eu coloco esse paciente sem controle direito cervical para tentar colocá-lo sentado. Essa saliva, ela vai para o pulmão. Ele vai broncoaspirar. Se vai para o pulmão, ele vai para uma unidade hospitalar. E se brincar, ele vai para uma terapia intensiva. Sim. E se brincar, esse paciente vai ser entubado. Entendi. O trabalho dela é de extrema importância. Olha só. Eu, Sandra Lima, sem fono não funciono. Entendi. Aí o paciente começa... Foi para o lugar errado. Fica à vontade, doutora, não é o que acontece? Exatamente, é isso mesmo. Você vê que você precisa dessa equipe multidisciplinar, né, cuidando desse paciente. É de extrema necessidade ter uma equipe multidisciplinar. Doutora, eu acredito assim que é uma experiência, né, incrível você poder, eu já percebi pelo pouco que a gente conversou, pelo primeiro contato, até antes de iniciarmos esse bate-papo, que é o seu propósito de vida também, né? Você é apaixonada no que faz. Nossa, e eu gosto acredito muito. que diariamente você tem, você desenvolve essa missão e cada dia você aprende também, com cada paciente, né? Com certeza, com certeza. Cada dia é uma nova experiência. Que maravilha. Doutora Sandra Lima, olha, todo o bate-papo que a gente consegue, a sua presença aqui, e principalmente hoje trazendo a doutora Alessandra, né, com mais informações em relação a essa parte tão importante da fonoaudiologia, a gente consegue passar para os nossos telespectadores informações preciosas, e ainda mais falando dessa questão da reabilitação neurológica, porque infelizmente hoje acomete muita gente, né? Falamos sobre o AVC, que infelizmente só cresce o número de AVC hoje em dia, e várias outras doenças. A própria Guillain-Barré, que a doutora citou, o caso do Felipe, né? Infelizmente também está aumentando os casos. Sim. Então é muito importante ter essas informações, mostrar que reabilita, né, doutora? Sim. E reabilita em todos os sentidos. Reabilitar na posição deitada, reabilitar na fase de sentar, reabilitar na fase do sentado para o em pé e reabilitar na fase do andar. Sim. Cada momento é um momento único. Esse momento único é o momento que você tem que agradecer. Demais. Sim. Olha, eu que quero te agradecer mais uma vez, doutora Sandra Lima, por esse bate-papo. Estou muito feliz de ter esse conteúdo aqui em nosso programa. A gente está podendo desenvolver muito bem e passar essas informações para todo mundo que nos assiste. Então, recebê-la aqui sempre é uma honra. Eu que agradeço, mas deixa eu fazer uma brincadeirinha, não posso Por aproveitar, favor, fique à doutora, vontade. Como ela reabilita bem. E eu acabei entrando com a técnica da língua. Por favor, poste, eu vou mandar esse vídeo para vocês postarem. Por ele favor. fazendo exercício e falando, ele não conseguindo fazer no primeiro momento e no segundo momento usando o poder da língua. Gente, foi o que a doutora falou, né, doutora? Você recupera esses movimentos e você vai refazendo essas conexões, né? E a gente não tem nem ideia, lógico, nós leigos, né? Não, vocês como profissionais sabem disso, da importância, né, de você também ter esse tratamento com fonoaudiólogo. Sim, sim, ainda mais quando envolve a parte da disfagia, que os pacientes voltam a se alimentar. Nossa, é uma alegria tão grande para eles, para a família, ver aquela pessoa que está ali há meses, às vezes até um ano ou mais, Sem se alimentar. sem se alimentar. É uma alegria tão grande para eles, é satisfatório para a gente, sabe? Você está devolvendo para eles essa alegria. Olha que maravilha. Doutora Alessandra, adorei sua participação, viu? A casa é sua aqui também, volte sempre, porque é muito importante também poder passar para as pessoas toda essa informação e toda essa experiência que a doutora tem também. Tá bom? Então, espero te receber aqui novamente. Eu que agradeço, tá? Muito obrigada. Doutora Sandra, até a próxima. E doutora Alessandra também, viu? Obrigada.